Eles jogaram as frutas no chão, riram da idade dele, bateram em seu rosto de 70 anos, como se fosse lixo. 3 policiais humilharam publicamente um vendedor de frutas num mercado lotado. Filmaram, postaram, zombaram. O que esses homens de farda não sabiam é que aquele idoso negro era pai da juíza federal mais temida do país e do procurador-geral do estado. Quando a verdade veio à tona, já era tarde demais. A vingança não seria pessoal, seria institucional. E antes de continuarmos essa história de justiça e retribuição, comentem aqui embaixo de onde vocês estão nos assistindo. Queremos saber quem está conosco nessa jornada. O sol da manhã de sábado entrava pelas frestas do telhado colonial do mercado municipal, criando raios de luz dourada que dançavam sobre as barracas coloridas de frutas, verduras e temperos. O ar estava saturado com o perfume do coentro fresco, do abacaxi maduro e do café que fervia numa cafeteira antiga no canto do corredor principal. Era ali, naquele universo de cores, cheiros e vozes, que seu Joaquim Santos havia construído sua vida nos últimos 40 anos. Aos 70 anos, seu Santos era uma figura conhecida e querida. Suas mãos calejadas pelo trabalho arrumavam as mangas com o cuidado de um artista organizando uma exposição. Cada fruta tinha seu lugar, cada pilha era uma pequena obra de arte simétrica e convidativa. Ele usava sempre a mesma camisa xadrez azul, já desbotada pelas lavagens, e um chapéu de palha que protegia sua cabeça grisalha do sol inclemente que entrava pelas janelas altas. Naquela manhã, enquanto atendia Dona Lourdes, uma cliente fiel há mais de 20 anos, seu Santos sorria com aquele jeito paciente e gentil que o caracterizava. Dona Lourdes escolhia meticulosamente cada laranja, apertando levemente para testar a firmeza, enquanto contava sobre o aniversário do neto. Seu Santos ouvia atentamente, fazendo perguntas, interessado genuinamente na vida daquela senhora que via crescer seus filhos e agora via crescer seus netos. O que ninguém ali sabia, o que nem Dona Lourdes nem os outros feirantes imaginavam, era que aquele homem humilde, de sorriso fácil e palavras mansas, era pai de 2 das figuras mais poderosas do sistema de justiça brasileiro. Doutora Beatriz Santos, 45 anos, juíza federal com fama de implacável contra a corrupção, conhecida nos tribunais superiores como a magistrada que jamais curvava sua sentença a pressões políticas. E Dr. Rafael Santos, 42 anos, procurador-geral do Estado, o homem que políticos corruptos temiam ver entrar numa sala. Seu Santos criara os 2 sozinho, depois que sua esposa, Joana, morreu de câncer quando Beatriz tinha apenas 15 anos e Rafael 12. Trabalhou 16 horas por dia vendendo frutas, pegando qualquer bico que aparecesse, costurando à noite na máquina velha que a esposa deixara, tudo para pagar os estudos dos filhos. Ele via neles o futuro que nunca teve. Via a possibilidade de mudança, de dignidade conquistada através do conhecimento. Os filhos insistiram milhares de vezes para que ele parasse de trabalhar, para que aceitasse morar com um deles, para que deixasse que o sustentassem. Mas seu Santos sempre recusava com um sorriso teimoso e um argumento inabalável. Enquanto tivesse saúde e força nos braços, enquanto pudesse acordar antes do sol e empurrar seu carrinho até o mercado, ele trabalharia. Não por necessidade financeira, mas por dignidade. Aquela barraca era sua identidade, era seu lugar no mundo, era a prova diária de que um homem vale pelo seu trabalho honesto, não importa quão simples seja. Eram quase 10 horas da manhã, quando a Blazer velha e amassada parou em frente ao mercado de forma irregular, bloqueando parte da calçada. 3 homens desceram com a arrogância de quem sabe que o distintivo no peito é um passe livre para qualquer abuso. O sargento Macedo era o líder,
Um homem de 40 e poucos anos, barriga proeminente escapando por baixo da camisa da farda, bigode grosso e olhos pequenos que avaliavam o mundo com desprezo perpétuo. Ao seu lado, Juliano, magro e nervoso, com um olhar esgueio que nunca encarava ninguém diretamente, e Fábio, o mais jovem e brutal dos três, com uma expressão permanente de quem procura motivo para usar a força. Eles entraram no mercado como predadores, examinando um rebanho, procurando a presa mais fácil, o alvo mais vulnerável. Seu Santos não percebeu a aproximação. Estava concentrado pesando 1 quilo de mamão para um cliente, quando a sombra dos 3 homens bloqueou a luz do sol que entrava pela janela. A voz do sargento Macedo cortou o ar como uma lâmina enferrujada. "O velho, cadê sua licença de funcionamento? Cadê a nota fiscal dessas frutas? Aposto que é tudo roubado, produto de contrabando." "Encosta aí na parede que vamos revistar tudo." Seu Santos ergueu os olhos, confuso. Trabalhava ali havia 4 décadas. Conhecia cada fiscal, cada regra, cada documento necessário. Tudo estava em ordem, como sempre estivera. Com a calma de quem aprendeu que rispidez não resolve nada, ele respondeu com educação. "Bom dia, senhores. Meus documentos estão todos aqui na pasta. A licença está renovada. As notas fiscais dos fornecedores estão arquivadas por data. Se os senhores quiserem conferir, fico à disposição." Ele se virou para pegar a pasta plástica azul onde guardava meticulosamente toda a sua papelada, mas antes que pudesse alcançá-la, o sargento Macedo a arrancou de sua mão com violência. Abriu a pasta e, sem sequer olhar os documentos, jogou tudo no chão sujo do mercado. Os papéis se espalharam na poeira, pisoteados pelos pés dos curiosos que começavam a se aglomerar. "Isso aqui não serve para nada", disse Macedo com desdém. "Tudo falsificado. Vocês desses mercados são todos iguais. Acham que podem enganar a lei." Juliano soltou uma risada cruel e complementou. "Chefe, olha a cara dele. Esse velho tá achando que a gente é idiota. Com certeza tá vendendo produto roubado. Tem cara de malandro." A multidão ao redor começou a murmurar. Dona Lourdes, ainda com suas laranjas na sacola, deu um passo à frente e falou com a voz trêmula, mas indignada. "Isso é um absurdo. O seu Santos é trabalhador honesto. Conheço ele há mais de 20 anos. Vocês estão enganados." Macedo se virou para ela com os olhos faiscando de raiva. "Cala a boca, senhora, se não quer ser presa por desacato. Fique no seu canto e não se meta no que não foi chamada." O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de medo e indignação contida. Seu Santos, com o coração apertado, mas a voz ainda firme, tentou mais uma vez. "Senhores, por favor, se há algum problema com minha documentação, podemos resolver. Mas não há necessidade dessa agressividade. Sou um trabalhador honesto. Nunca tive problema com a lei." A menção à honestidade foi como combustível na fogueira do ego de Macedo. "Honesto? Você vai me dizer o que é honestidade, seu velho inútil? Você vai aprender hoje o que é respeitar a autoridade. Fábio, Juliano, prendam esse marginal. Vamos levar ele para a delegacia e lá ele vai cantar direitinho de onde vem essa mercadoria toda." E ali, no meio do mercado municipal, sob os olhos horrorizados de dezenas de testemunhas, seu Joaquim Santos foi algemado. Suas mãos, que haviam criado 2 filhos sozinhas, que haviam trabalhado honestamente por 70 anos, foram presas em metal frio. A humilhação queimava mais que qualquer dor física. Enquanto era empurrado em direção à viatura, ele mantinha a cabeça erguida, os olhos marejados, mas dignos. O que seu Santos não podia ver, o que os 3 policiais ignoravam completamente, era o jovem estudante encostado numa coluna do mercado. Marcelo, 22 anos, estudante de jornalismo, tinha o celular erguido, o dedo firme no botão de gravar.
Cada segundo daquela injustiça estava sendo documentado. E aquele vídeo, aquelas imagens cruas de abuso de poder, estavam prestes a incendiar o país inteiro e destruir a vida dos 3 homens de farda que sorriam convencidos de sua impunidade. A delegacia do 12º Distrito era um reflexo perfeito do descaso do Estado com sua própria população. As paredes de um verde desbotado descascavam, revelando cimento úmido por baixo. O cheiro de mofo misturado ao odor acre de suor e desinfetante barato criava uma atmosfera nauseante. Ventiladores de teto rangiam num ritmo irregular, movendo o ar quente sem refrescá-lo realmente, apenas redistribuindo o desconforto. Seu Santos foi empurrado para dentro como se fosse um saco de lixo. Suas pernas, já cansadas pelas horas em pé na feira, tropeçaram no degrau da entrada. Ele teria caído se Fábio não o agarrasse pelo colarinho da camisa xadrez, puxando-o com força desnecessária. "Levanta daí, velho. Não finge que tá fraco. Aqui dentro ninguém tem pena de vagabundo." O sargento Macedo se dirigiu ao balcão, onde um policial sonolento e entediado preenchia papéis com caligrafia desleixada. "Tô trazendo mais um", disse Macedo com a voz arrastada de quem cumpre uma rotina tediosa. "Venda irregular, desacato, resistência. O pacote completo. Joga ele lá no xadrez, que depois eu volto para fazer o BO direito." Seu Santos, que até aquele momento havia mantido um silêncio digno, finalmente falou. Sua voz saía baixa, mas firme, carregada da autoridade moral de quem nunca fez mal a ninguém. "Senhor sargento, com todo respeito, eu não cometi crime algum. Não desacatei ninguém e certamente não resisti. Apenas pedi para ver meus documentos que o senhor jogou no chão. Peço que me deixe fazer uma ligação. Tenho direito a isso." A sala inteira pareceu congelar por um segundo. O policial do balcão ergueu os olhos, surpreso. Não era comum ver alguém, especialmente um idoso negro, questionar a versão de um sargento. Juliano e Fábio entreolharam-se com expressões que misturavam diversão e irritação. Mas foi Macedo quem reagiu, e sua reação foi explosiva. Ele girou nos calcanhares e, em 3 passadas largas, estava frente a frente com seu Santos. Seu rosto, vermelho de raiva, estava a centímetros do rosto calmo do idoso. "Direito? Você vai me falar de direito? Quem você pensa que é, seu velho miserável? Aqui quem manda sou eu. Seus direitos são os que eu quiser te dar. E neste momento você não tem direito nenhum." Seu Santos não recuou. Seus olhos, escurecidos pelas décadas de luta e sofrimento, mas nunca derrotados, encararam os olhos injetados do sargento. "Senhor", disse ele com uma calma que parecia vir de um poço profundo de fé, "eu sou um cidadão brasileiro. Pago meus impostos, trabalho honestamente. Tenho sim direitos garantidos pela Constituição e peço apenas que sejam respeitados." O tapa veio sem aviso. A mão aberta de Macedo cortou o ar e atingiu a bochecha esquerda de seu Santos com uma força brutal. O som ecoou pela delegacia como um trovão em sala fechada. A cabeça do idoso foi jogada para o lado. Seus óculos de grau voaram e se estilhaçaram no chão de cimento. Um filete de sangue escorreu do canto de sua boca, onde o impacto rasgou a parte interna da bochecha contra os dentes. O silêncio que se seguiu era do tipo que precede terremotos. Até o ventilador rangente pareceu fazer uma pausa. Seu Santos, tremendo, levou a mão ao rosto. Não de dor, mas de choque. Em 70 anos de vida, em décadas enfrentando a dureza do mundo, ele jamais havia sido agredido assim. A humilhação,
A injustiça pura daquele ato pesava mais que qualquer dor física. Aprendeu a respeitar a autoridade, velho? A voz de Macedo era baixa agora, quase um sussurro, mas carregada de veneno. Aqui você não é ninguém. Não tem nome, não tem direitos, não tem voz. É só mais um número que vai passar a noite numa cela fedorenta, pensando nas besteiras que fez. Fábio se aproximou. Agarrou seu Santos pelo braço com força suficiente para deixar marcas. Vamos lá, vovô. Tá na hora de conhecer sua suíte presidencial. E sem gracinhas. Senão o próximo não vai ser só um tapinha. Eles o arrastaram por um corredor estreito e mal iluminado. As paredes estavam cobertas de pichações, xingamentos, nomes riscados por presos anteriores, tentando deixar alguma marca de sua existência naquele purgatório. A cela no fim do corredor era uma visão saída de um pesadelo. 3 metros por 3 metros de concreto sujo. Um banco de cimento rachado era o único mobiliário. No canto, um buraco no chão servia de sanitário, sem qualquer privacidade ou dignidade. O cheiro era insuportável, uma mistura de urina velha, mofo e desespero humano. Juliano abriu a porta de ferro com um rangido metálico que ecoou pelo corredor. Fábio empurrou seu Santos para dentro com tanta força que o idoso tropeçou e caiu de joelhos no chão imundo. A porta se fechou com um baque final. O som da tranca girando foi como uma sentença de morte. "Bem-vindo ao Hotel 5 Estrelas!" gritou Juliano pelo lado de fora, sua risada cruel ecoando. "Espero que aproveite a estadia. Serviço de quarto não está incluído." Os passos dos 3 se afastaram, suas risadas se misturando, 3 hienas satisfeitas com sua caça. Seu Santos ficou de joelhos no chão frio por um longo momento. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma mistura complexa de emoções. Raiva pela injustiça, tristeza pela crueldade humana. Mas, acima de tudo, uma preocupação que começava a crescer em seu peito. Ele era hipertenso e diabético. Tomava medicamentos todos os dias, às 9 da manhã e às 6 da tarde. Seus remédios estavam em casa, e ali, naquela cela, sem água, sem comida, sem seus medicamentos, seu corpo já começava a dar sinais de alerta. Ele conseguiu se levantar e sentar no banco de cimento. Tirou do bolso da calça um lenço branco, já amarelado pelo tempo, e limpou cuidadosamente o sangue de sua boca. Fechou os olhos e fez o que sempre fazia nos momentos mais difíceis da vida. Rezou. "Pai nosso que estais no céu", murmurou, a voz embargada, mas firme. "Santificado seja o vosso nome." Enquanto seu Santos rezava naquela cela imunda, a apenas alguns quilômetros dali, o vídeo gravado por Marcelo já havia sido enviado para 5 grupos diferentes de WhatsApp. O estudante de jornalismo, as mãos ainda tremendo de indignação, escreveu uma legenda curta, mas devastadora. "Abuso policial no mercado municipal. Idoso de 70 anos preso sem motivo, agredido, humilhado. Até quando vamos aceitar isso?" O vídeo começou sua jornada viral. De grupo em grupo, de tela em tela, ganhando compartilhamentos numa progressão exponencial. Primeiro dezenas, depois centenas, depois milhares de visualizações. Comentários de raiva e solidariedade se multiplicavam. "Alguém sabe quem é esse senhor? Precisamos ajudá-lo. Esses policiais são uma vergonha para a farda. Onde está a justiça? Quando ela chegará?" A resposta para essa última pergunta estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. Porque entre os milhões de brasileiros que veriam aquele vídeo nas próximas horas, 2 eram especiais. 2 tinham o poder de transformar indignação em ação. 2 conheciam aquele rosto machucado melhor do que conheciam o próprio reflexo no espelho. E quando eles vissem o vídeo,
Quando reconhecessem quem era aquele homem de 70 anos, ajoelhado numa cela imunda, o inferno desceria sobre a delegacia do 12º Distrito. A tempestade estava apenas começando. O Tribunal Regional Federal era um edifício imponente de vidro e concreto, erguendo-se contra o céu azul como um monumento à justiça. No 14º andar, na sala de audiências número 3, a doutora Beatriz Santos presidia um julgamento complexo de corrupção, envolvendo um ex-governador e 12 empresários. Aos 45 anos, Beatriz era a personificação da justiça inflexível. Usava o cabelo crespo preso num coque impecável, óculos de armação fina que emolduravam olhos inteligentes e penetrantes. Sua toga preta caía perfeitamente sobre o terno cinza escuro. Quando ela falava, advogados experientes sentavam mais eretos. Quando ela batia o martelo, a decisão era final. Naquele momento, ela ouvia o advogado de defesa tentar, pela 5ª vez, adiar o julgamento com argumentos cada vez mais desesperados e infundados. Sua paciência, já naturalmente curta para manobras protelatórias, estava no limite. Doutor Américo, disse ela com aquela voz que combinava educação e firmeza de aço. Este tribunal já indeferiu 4 pedidos idênticos. Não haverá um 5º. O julgamento prossegue conforme agendado. Foi nesse exato momento que a porta da sala de audiência se abriu discretamente. Doutora Laura, sua assessora há 8 anos, entrou com expressão tensa. Aproximou-se da bancada e, curvando-se respeitosamente, sussurrou algo no ouvido da juíza. Doutora, perdão pela interrupção. É urgente. Algo está acontecendo nas redes sociais. Um vídeo. A senhora precisa ver. Beatriz franziu a testa. Laura sabia que jamais a interromperia durante uma audiência, a menos que fosse realmente crítico. Ela declarou um recesso de 15 minutos e seguiu a assessora para sua sala particular. Uma sala austera, mas confortável, com estantes repletas de códigos e livros de jurisprudência. Laura já tinha o tablet aberto. Doutora, esse vídeo está explodindo. Já tem mais de 2 milhões de visualizações em menos de 3 horas. É um caso gravíssimo de abuso policial. A senhora deveria ver porque... Ela hesitou, a voz falhando. Porque acho que conheço a vítima. Beatriz pegou o tablet, o rosto mantendo a máscara profissional que usava como armadura. Ela apertou play. As imagens tremidas do celular de Marcelo encheram a tela. O mercado municipal, as barracas de frutas e, então, o rosto. Aquele rosto. O mundo de Beatriz parou. O som ao redor se dissolveu num zumbido distante. Ela viu o pai sendo algemado. Viu a humilhação em seus olhos. Viu o desrespeito, a crueldade gratuita. E então, numa segunda gravação dentro do mesmo vídeo, imagens de dentro da delegacia que alguém havia vazado. Viu o tapa, o sangue. Seu pai caindo de joelhos. O tablet escorregou de suas mãos. Laura o pegou no ar por reflexo. Doutora? A voz da assessora vinha de muito longe. Beatriz, está tudo bem? Não estava tudo bem. Nada estaria bem novamente até que aqueles homens pagassem. A juíza federal Beatriz Santos desapareceu naquele momento. Em seu lugar estava apenas uma filha, e a dor que sentiu era de uma filha vendo seu pai, seu herói, ser destruído. Com as mãos tremendo, ela pegou o celular. Discou o número do irmão. Rafael atendeu no segundo toque. Beatriz, tudo bem? Raramente você me liga durante o expediente. Você viu? Foi tudo o que ela conseguiu dizer, a voz embargada. O vídeo. Você viu o que fizeram com o papai? Houve uma pausa longa do outro lado.
E então a voz de Rafael, geralmente tão controlada e diplomática, saiu num rosnado de pura raiva contida. Acabei de ver. Estou saindo da reunião com o governador agora. Onde você está? Tribunal. Vou cancelar tudo e sair daqui em 5 minutos. Rafael, eles bateram nele. Bateram no nosso pai. O procurador-geral do estado respirou fundo, tentando controlar a fúria que ameaçava explodir. Eu sei, e eles vão pagar. Cada um deles vai pagar. Beatriz desligou e imediatamente fez outra ligação. Para o diretor da corregedoria. Doutor Arnaldo, aqui é a juíza Beatriz Santos. Preciso que localize imediatamente um preso. Joaquim Benedito Santos, 70 anos. Foi preso hoje de manhã no mercado municipal. Depois de ouvir a resposta, ela continuou, a voz ganhando aquela qualidade de comando que fazia promotores e defensores respeitarem suas decisões. Não me importa se precisa acordar todo o sistema. Encontre meu pai nas próximas 2 horas, ou eu, pessoalmente, vou até cada delegacia desta cidade. Ela então ligou para o pai, direto para a caixa postal. Ligou novamente. Caixa postal. O pânico começou a apertar sua garganta. Ela fechou os olhos, forçando-se a respirar, forçando a mente treinada em lógica a funcionar apesar do terror emocional. Ele está preso, sem telefone, provavelmente sem medicamentos. Meu Deus, os medicamentos! Laura, que assistia a tudo em silêncio respeitoso, deu um passo à frente. Doutora, posso fazer alguma coisa? Sim, respondeu Beatriz, a voz recuperando a firmeza. Cancele todas as minhas audiências da semana. Entre em contato com o presidente do tribunal e explique que tem uma emergência familiar. E depois, quero você investigando o histórico disciplinar desses 3 policiais, especialmente o sargento. Quero saber cada denúncia, cada reclamação, cada pelo fora do lugar nos dossiês deles. Enquanto Beatriz mobilizava seu arsenal legal, Rafael estava fazendo o mesmo do outro lado da cidade. Ele interrompera uma reunião de alto nível com o governador sobre uma operação contra o crime organizado. Ao ver o vídeo, simplesmente se levantou da mesa de reuniões, pediu licença e saiu. No corredor, longe dos ouvidos oficiais, ele permitiu que a máscara caísse por 1 segundo. Encostou a testa na parede fria e respirou fundo 3 vezes. Seu pai. O homem que acordava às 4 da manhã para preparar o café antes de sair para a feira. O homem que nunca faltou a uma reunião escolar, mesmo exausto. O homem que chorou de alegria quando Rafael passou no concurso do Ministério Público. Aquele homem estava numa cela, ferido, sozinho. E Rafael sentia a impotência misturada com uma raiva tão profunda que seus dentes rangiam. Mas impotência duraria apenas até ele mobilizar o aparato do Estado. Ele pegou o telefone e ligou para seu chefe de gabinete, Marcelo, o Rafael. Preciso que reúna a equipe da Força-Tarefa de Combate à Tortura. Agora. Não pode esperar a reunião de segunda. É para agora. E quero também contato direto com o secretário de Segurança. Vamos ter uma conversa muito séria sobre padrões disciplinares na Polícia Civil. Os 2 irmãos se encontraram 40 minutos depois, num estacionamento privado a meio caminho entre seus escritórios. Beatriz chegou primeiro, dirigindo sua sedã preto com uma velocidade que testava os limites das leis de trânsito que ela jurava proteger. Rafael chegou logo depois, a BMW dele freando com força suficiente para deixar marcas no asfalto. Eles se abraçaram. Não com um abraço formal de profissionais bem-sucedidos, mas com um abraço desesperado de 2 crianças assustadas que haviam acabado de descobrir que seu único protetor neste mundo estava sofrendo. Beatriz, sempre tão controlada, chorou no ombro do irmão. Rafael, sempre tão diplomático, permitiu que lágrimas silenciosas escorressem por seu rosto.
Vamos tirar ele de lá, disse Rafael, a voz rouca. E depois vamos fazer esses homens entenderem o que significa tocar em alguém que amamos. Beatriz se afastou, limpando os olhos com as costas da mão. O diretor da corregedoria está rastreando ele agora. Deve ter a localização em minutos. Eles não podem ter levado ele para longe. Naquele momento, ambos os celulares tocaram simultaneamente. Beatriz atendeu dela. Era o diretor da corregedoria. Doutora Santos, localizamos seu pai. Ele está detido na delegacia do 12º Distrito. O registro mostra que foi preso às 10h15 da manhã, por resistência, desacato e venda irregular. Qual é o nome do delegado responsável? Perguntou Beatriz, já anotando mentalmente cada detalhe. A resposta veio rápida. Delegado titular Oswaldo Marques. Mas quem fez a prisão e está responsável pelo detido é o sargento Renato Macedo. Macedo, repetiu Beatriz lentamente, gravando o nome como se estivesse marcando ele com ferro em brasa. Rafael, que ouvia pelo viva-voz, fez uma anotação no próprio celular. Já tinha o nome. Já tinha o alvo. Vamos para lá, disse Rafael, as chaves do carro já na mão. Mas Beatriz o segurou pelo braço. Não, espera. Precisamos fazer isso direito. Se formos como irmãos desesperados, eles podem alegar interferência. Podem criar obstáculos legais. Vamos como que somos. Você é o procurador-geral. Eu vou acionar a corregedoria oficialmente. Chegamos lá comandados, com autoridade, com peso da lei. Rafael hesitou. O desejo de correr até a delegacia lutando contra a lógica fria de sua irmã. Ela estava certa. Tinham que fazer aquilo da maneira correta. Não apenas para resgatar o pai, mas para garantir que os responsáveis nunca mais pudessem fazer isso com ninguém. Certo, concordou ele. Mas rápido? Muito rápido. Não sei quanto tempo ele aguenta lá dentro sem os medicamentos. 30 minutos depois, uma pequena frota de 3 veículos oficiais saía em direção à delegacia do 12º Distrito. No primeiro carro, Beatriz dirigia com as mãos firmes no volante, acompanhada por 2 agentes da corregedoria. No segundo, Rafael com sua equipe do Ministério Público. No terceiro, uma van com o equipamento médico de emergência, incluindo os medicamentos que o pai tomava, que Beatriz mandara buscar na casa dele. Enquanto cortavam o trânsito com sirenes ligadas, Beatriz olhou pelo retrovisor e viu a determinação no rosto do irmão no carro atrás. Pensou no pai, sozinho naquela cela, e fez uma promessa silenciosa. Aguenta mais um pouco, papai. Estamos chegando. E quando chegarmos, o inferno virá conosco. Na sala dos fundos da delegacia do 12º Distrito, longe dos olhos do público e das câmeras que ainda não haviam chegado, o sargento Macedo, Juliano e Fábio comemoravam. Uma garrafa de cachaça barata e um prato de torresmo gorduroso estavam sobre a mesa manchada de café velho e cinzas de cigarro. Macedo encheu os 3 copos com generosidade de quem celebra uma vitória. Vocês viram a cara do velho quando dei o corretivo nele? Ele se gabava, a voz pastosa começando a ficar arrastada pelo álcool. Toda a valentia dele foi embora num segundo. É isso que essa gente precisa. Mão firme. Eles só entendem na base da força. Juliano soltou uma risada aguda, quase histérica. Verdade, chefe. E quando o senhor jogou os papéis dele no chão? Priceless. O cara quase chorou. Deve estar lá na cela agora, todo arrependido, pensando nas besteiras que fez. Fábio, o mais jovem e brutal do trio, mastigava torresmo com a boca aberta, falando entre dentadas. Aposto que até amanhã ele tá mansinho, implorando pra gente deixar ele ir embora. Vão aprender a respeitar a autoridade. O que nenhum dos 3 sabia era que naquele exato momento,
A 15 quilômetros dali, numa sala de monitoramento digital da Secretaria de Segurança Pública, técnicos rastreavam cada movimento deles através dos sinais de GPS das viaturas e dos celulares funcionais. O vídeo de Marcelo já havia sido visto por mais de 5 milhões de pessoas. Estava nos Trending Topics do Twitter. Aparecia nos noticiários de todas as grandes emissoras. A hashtag Justiça para Seu Santos competia pelo primeiro lugar com assuntos de política nacional. Celebridades com milhões de seguidores compartilhavam indignados. Ativistas de direitos humanos exigiam investigação. A pressão sobre o secretário de Segurança era monumental. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas queriam declarações. O gabinete do governador queria explicações. E ele não tinha nenhuma boa resposta para dar. Mas o que realmente mudava o jogo, o que transformava aquilo de um escândalo controlável em uma catástrofe institucional, era a identidade da vítima. E essa informação começou a vazar quando um repórter investigativo chamado André Campos fez o que jornalistas fazem de melhor. Conectou os pontos. André reconheceu seu Santos do vídeo. Ele cobria o Tribunal Federal e conhecia a juíza Beatriz. Lembrava de ter visto numa matéria antiga uma foto dela recebendo um prêmio de magistrada do ano, com um homem idoso ao seu lado. A legenda dizia seu pai, Joaquim Santos. Ele comparou os rostos. Era a mesma pessoa. Com as mãos tremendo de excitação jornalística e horror ético, André tuitou: urgente! A vítima de abuso policial no vídeo viral é Joaquim Santos, pai da juíza federal Beatriz Santos e do procurador-geral Rafael Santos. Policiais agrediram e prenderam ilegalmente o pai de 2 dos mais altos representantes da justiça no estado. O tweet foi como jogar gasolina em uma fogueira. Em minutos, foi compartilhado dezenas de milhares de vezes. Outros jornalistas confirmaram a informação. Programas de rádio interromperam sua programação para noticiar. A magnitude do erro que Macedo e sua dupla haviam cometido começava a se revelar na dimensão apocalíptica que realmente tinha. Na delegacia do 12º Distrito, o delegado titular, Oswaldo Marques, assistia a tudo pelo computador de sua sala com uma expressão de crescente horror. Ele era um homem de 50 e poucos anos, gordo, cansado, contando os dias para a aposentadoria. Sabia que Macedo era um problema. Tinha 17 reclamações no dossiê dele. Mas Oswaldo sempre escolheu a solução mais fácil. Arquivar, esquecer, não fazer onda. Agora, vendo o vídeo pela 10ª vez, vendo os comentários se multiplicarem, vendo a revelação sobre quem era a vítima, Oswaldo percebeu que sua carreira estava acabando. Não teria aposentadoria tranquila, teria investigações, talvez até processo. Suas mãos tremiam quando pegou o telefone e ligou para a sala dos fundos. Macedo atendeu com a voz alegre de quem está embriagado e sem preocupações. Oi, chefe, quer se juntar à festa? Temos cachaça e torresmo. A voz de Oswaldo saiu num grito estrangulado de pânico puro. Festa? Festa? Seu idiota, seu completo idiota. Você sabe quem é o velho que você prendeu? Você sabe o que você fez? O tom de desespero penetrou até mesmo a névoa do álcool. Macedo ficou sério de repente. Do que o senhor está falando, chefe? É só mais um vagabundo. Peguei ele vendendo irregular no mercado. Só mais um? A voz de Oswaldo subia perigosamente. É o pai da juíza Beatriz Santos e do procurador-geral Rafael Santos. Está na porra da internet inteira. 5 milhões de visualizações. O governador já está sabendo. A corregedoria está sabendo. Todo o maldito país está sabendo. O silêncio que seguiu do outro lado da linha era ensurdecedor. Macedo sentiu o sangue gelar nas veias. O copo de cachaça escorregou de sua mão e se estilhaçou no chão.
Juliano e Fábio olharam para ele com expressões que mudaram de diversão para terror em um piscar de olhos. Que o senhor disse?" Foi tudo o que Macedo conseguiu sussurrar. "O velho é pai de quem?" Osvaldo não respondeu. Simplesmente enviou o link do vídeo viral e desligou. Macedo abriu o link com dedos que tremiam incontrolavelmente. Viu o vídeo. Viu os milhões de visualizações. Leu os comentários pedindo prisão dos envolvidos. E então viu o tweet do jornalista confirmando a identidade da vítima. Ele deixou o celular cair. Ficou de pé no meio da sala, olhando para o vazio. Juliano perguntou com a voz fina de criança assustada: "Chefe, o que está acontecendo?" Macedo não conseguiu responder. Tudo o que conseguiu fazer foi um pensamento desesperado. Estamos mortos. Estamos completamente mortos. Fábio, sempre o mais lento para entender as situações, ainda não havia conectado todos os pontos. Que tem se o velho é pai de gente importante? A gente estava cumprindo a lei. Ele resistiu, teve desacato. Juliano, com mais neurônios funcionando, balançou a cabeça lentamente. Não. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Se ele é pai da juíza federal e do procurador-geral, a gente... Naquele exato momento, como se invocados pela própria menção de seus nomes, os telefones da delegacia começaram a tocar todos ao mesmo tempo. A recepção, a sala do delegado, a sala de investigações. Um concerto cacofônico de toques que anunciava o apocalipse que se aproximava. Osvaldo atendeu o telefone de sua sala com mãos que tremiam tanto que quase derrubou o aparelho. Delegacia do 12º Distrito, delegado Osvaldo Marques. Do outro lado, a voz seca e profissional do secretário de Segurança Pública, Dr. Gilberto Fonseca. "Osvaldo, o que diabos está acontecendo aí? Como é que você tem um idoso de 70 anos preso ilegalmente? Como é que esse idoso foi agredido dentro de uma delegacia? E como é possível que esse idoso seja o pai da juíza Beatriz Santos?" "Senhor secretário, eu não sabia." Osvaldo gaguejava. "Foi o sargento Macedo que fez a prisão." "Eu nem estava na delegacia quando isso aconteceu. O secretário não estava interessado em desculpas. Liberte esse homem imediatamente. Prenda os 3 policiais envolvidos. Isole a cela. Preserve todas as evidências. A Corregedoria e o Ministério Público estão a caminho. E, Osvaldo, você vai rezar para que esse senhor esteja bem, porque se algo acontecer com ele, não vai ser só a carreira do Macedo que vai acabar. A sua também vai junto." A ligação foi encerrada. Osvaldo ficou sentado, o telefone ainda na mão, olhando para a parede como um homem que acabou de receber uma sentença de morte. Na sala dos fundos, Macedo finalmente reagiu ao choque. Levantou-se cambaleando, a cachaça e o pânico fazendo suas pernas vacilarem. "Precisamos soltar ele. Agora. Antes que eles cheguem. Podemos dizer que foi um mal-entendido, que já resolvemos, que ele já foi liberado." Mas Juliano, com uma lucidez desesperada, balançou a cabeça. "Tarde demais, chefe. Tarde demais. O vídeo já está em todo lugar. Tem gente que viu você batendo nele. Tem gente que sabe que ele está aqui. Se a gente soltar ele agora, vão dizer que a gente está tentando encobrir. Vão dizer que é obstrução de justiça. A gente está lascado de qualquer jeito." Fábio, a realidade finalmente penetrando seu crânio grosso, começou a chorar. Uma visão patética. O Brutamontes, que minutos antes se gabava de aterrorizar um idoso indefeso, agora chorava como uma criança. "Eu não quero ir preso. Eu tenho uma filha pequena. O que vai ser dela se eu for preso?" Deveria ter pensado nisso antes de levantar a mão para um homem de 70 anos, disse uma voz fria vindo da porta. Os 3 se viraram. Ali estava o delegado Osvaldo, o rosto pálido, mas os olhos duros.
Vocês três estão suspensos imediatamente. Entreguem suas armas e distintivos. Agora. Chefe, o senhor não pode, começou Macedo, mas Osvaldo o cortou com um grito. Posso e vou. Vocês acabaram com essa delegacia. Acabaram com minha carreira. E pior, agrediram um homem inocente. Entreguem as armas e fiquem na sala de espera. A corregedoria vai querer falar com vocês. Enquanto os três policiais, agora despojados de seus símbolos de autoridade, sentavam-se na sala de espera como criminosos comuns, esperando o interrogatório, a frota de 3 veículos oficiais entrava na rua da delegacia. As sirenes foram desligadas a uma quadra de distância. Não queriam espetáculo, queriam eficiência. Beatriz saiu do primeiro carro com movimentos precisos e controlados. Usava agora um terno azul marinho, o cabelo ainda no coque perfeito. Mas seus olhos continham uma tempestade que faria homens fortes recuar. Rafael saiu do segundo carro, ajustando a gravata, o rosto uma máscara de frieza profissional que escondia mal a fúria ardente por baixo. Eles se encontraram no meio da rua, trocando um olhar que não precisava de palavras. "Prontos?" perguntou Rafael. Beatriz assentiu uma vez, sharply. "Vamos buscar nosso pai, e depois vamos desmontar esse lugar, tijolo por tijolo, se for necessário." Os dois irmãos caminharam em direção à entrada da delegacia, lado a lado, uma procissão de dois que carregava o peso de toda a lei brasileira em suas costas. Atrás deles, os agentes da Corregedoria e do Ministério Público seguiam informação. Não era uma visita. Era uma invasão. Era justiça chegando. E ela chegava com toda a fúria do amor filial, combinada com o poder institucional do Estado. Dentro da cela imunda, no fim do corredor, seu Santos tinha os olhos fechados. Ele rezava, como havia feito durante toda a tarde. Não sabia que a ajuda estava a poucos metros de distância. Não sabia que seus filhos vinham com fogo e determinação. Tudo o que sabia era que mesmo naquele buraco, mesmo humilhado e machucado, ele manteria sua dignidade. Porque dignidade não era algo que distintivos podiam tirar, era algo que vinha de dentro. A porta da delegacia se abriu e a tempestade finalmente chegou. A entrada de Beatriz e Rafael na delegacia do 12º Distrito foi como a chegada de um furacão categoria 5. A porta de vidro se abriu e o policial sonolento da recepção saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Reconheceu imediatamente a juíza federal cujo rosto aparecia regularmente nos noticiários. E ao lado dela, o procurador-geral do Estado, cuja reputação de implacabilidade contra a corrupção era lendária. "Bom dia", disse Beatriz com uma voz tão gelada que a temperatura da sala pareceu cair 10 graus. "Sou a juíza federal Beatriz Santos. Este é o procurador-geral Rafael Santos. Viemos buscar nosso pai, Joaquim Benedito Santos, que foi ilegalmente preso e agredido nesta delegacia hoje pela manhã. Quero vê-lo imediatamente." O policial da recepção, um jovem de não mais que 25 anos, chamado Carlinhos, empalideceu tanto que suas sardas se destacaram como manchas escuras em sua pele. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente como um peixe fora d'água. "Doutora, eu não sabia que..." gaguejou ele, mas Rafael o cortou com um gesto seco da mão. "Não queremos suas desculpas. Queremos ver nosso pai. Agora. Onde ele está?" Carlinhos, tremendo, apontou para o corredor que levava às celas. "Na última cela à direita, senhor procurador. O delegado Osvaldo já foi avisado que os senhores estavam chegando. Ele está esperando lá." Beatriz e Rafael não esperaram por mais explicações.
Caminharam pelo corredor com passos firmes e sincronizados, seguidos de perto pelos agentes da Corregedoria e do Ministério Público. O corredor estreito parecia se alongar infinitamente à frente deles. Cada passo ecoava nas paredes descascadas. Cada segundo de demora era uma tortura. Quando chegaram ao final do corredor, encontraram o delegado Oswaldo Marques, parado em frente à cela. Ele segurava um molho de chaves com mãos que tremiam visivelmente. Ao ver os dois irmãos, ele tentou um sorriso que saiu como uma careta patética. Doutora Santos, doutor Rafael, que situação terrível! Eu quero que saibam que assim que soube do erro, tomei todas as providências. Os responsáveis já foram suspensos e estão esperando na sala para serem interrogados pela Corregedoria. Beatriz o ignorou completamente, como se ele fosse transparente. Seus olhos estavam fixos na porta de ferro da cela. Abra, foi tudo o que disse, a voz carregada com uma autoridade que não admitia discussão. Oswaldo apressou-se em girar a chave na fechadura. O som do metal destravando pareceu ecoar pela eternidade. A porta se abriu com um rangido agonizante. E então, Beatriz e Rafael viram. Viram o pai sentado no banco de cimento imundo, o rosto marcado pela mancha roxa que florescia em sua bochecha esquerda, onde o tapa havia aterrissado. Viram o sangue seco no canto de sua boca. Viram os óculos quebrados no chão. Viram a dignidade tentando se manter ereta num corpo claramente exausto e debilitado. Papai! A voz de Beatriz saiu como um sussurro quebrado, toda a sua armadura profissional desmoronando em um segundo. Ela entrou na cela e se ajoelhou ao lado do pai, as mãos tocando gentilmente seu rosto como se ele fosse feito de porcelana frágil. O que fizeram com o senhor? Meu Deus, o que fizeram? Seu Santos abriu os olhos lentamente. Levou um momento para focar, para reconhecer. E então, quando viu os rostos dos dois filhos, um sorriso cansado, mas genuíno, se formou em seus lábios rachados. Minha Bia, meu Rafa, sussurrou ele, usando os apelidos de infância que só ele tinha permissão de usar. Não precisavam vir. Estou bem. Foi só um mal-entendido. Rafael entrou na cela logo atrás da irmã. Ele não confiava em sua própria voz para falar. Simplesmente se ajoelhou do outro lado do pai e o abraçou com uma força que continha todo o medo e raiva e amor das últimas horas. Seu Santos, preso entre seus dois filhos, finalmente permitiu que sua própria armadura caísse. Ele que havia sido forte a tarde inteira, rezando e mantendo a fé, agora chorava silenciosamente nos ombros das crianças que criou. Beatriz se levantou abruptamente, virou-se para os paramédicos que haviam chegado com eles. Examinem meu pai imediatamente, pressão arterial, glicemia, qualquer sinal de trauma interno, e tragam os medicamentos dele que estão no carro. Rafael também se levantou, ajudando o pai a se sentar mais confortavelmente enquanto os paramédicos começavam o exame. Depois de garantir que o pai estava sendo cuidado, Beatriz saiu da cela. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Ela caminhou até onde Oswaldo ainda estava, agora cercado pelos agentes da Corregedoria. Delegado Marques, disse ela com uma voz que cortava como vidro, você vai me mostrar exatamente onde estão os 3 policiais responsáveis por isso, e depois vai me entregar todas as gravações de segurança, todos os registros, cada papel relacionado a essa prisão ilegal. Oswaldo engoliu em seco. Doutora, eles estão na sala de espera. E quanto às gravações? Ele hesitou, o rosto ainda mais pálido. As câmeras do corredor estavam em manutenção hoje. Não temos filmagem do interior da delegacia. O silêncio que seguiu essa declaração era do tipo que precede terremotos. Rafael, que havia saído da cela atrás da irmã, deu um passo ameaçador em direção ao delegado. Que conveniente,
disse ele com sarcasmo venenoso. Que absurdamente conveniente que as câmeras estejam quebradas justamente no dia em que um idoso é espancado dentro desta delegacia. Você realmente acha que somos idiotas? Um dos agentes da corregedoria, um homem alto e magro chamado Fonseca, se adiantou. Doutor Rafael, vamos fazer uma busca completa. Se existem gravações, vamos encontrá-las. E mesmo sem elas, temos o vídeo que viralizou e temos testemunhas. O caso contra os 3 é sólido. Beatriz assentiu. Quero os 3 presos em flagrante. Tortura, abuso de autoridade, cárcere privado, lesão corporal contra idoso. E quero que o delegado Marques seja afastado imediatamente por negligência e possível acobertamento. Osvaldo abriu a boca para protestar, mas a expressão no rosto de Beatriz o calou instantaneamente. Na sala de espera, Macedo, Juliano e Fábio sentavam-se em cadeiras de plástico duro, as cabeças baixas, evitando olhar uns para os outros. Quando a porta se abriu e Beatriz entrou seguida por Rafael e pelos agentes da corregedoria, os 3 ergueram os olhos. E o que viram os aterrorizou mais do que qualquer ameaça física poderia. Beatriz parou a 3 metros deles. Olhou cada um nos olhos, um por vez. Seu olhar era tão intenso, tão carregado de promessa de retribuição, que Fábio começou a chorar novamente. Juliano olhou para o chão, incapaz de manter o contato visual. Apenas Macedo, por puro orgulho estúpido, tentou manter a pose desafiadora. Eu quero que vocês 3 entendam uma coisa muito claramente, disse Beatriz, cada palavra saindo lentamente, cuidadosamente articulada. O homem que vocês agrediram, humilharam e torturaram hoje não é apenas mais uma vítima sem voz. Ele é meu pai. Ele é o pai do procurador-geral. Mas mais importante do que isso, ele é um ser humano que merecia respeito e dignidade, coisas que vocês claramente não entendem. Rafael continuou onde a irmã parou. Vocês usaram a farda como desculpa para serem valentões e sádicos. Quantos outros seus santos existem? Quantas outras pessoas vocês humilharam, agrediram, extorquiram, sabendo que a maioria não tem poder para reagir? Hoje vocês cometeram o erro de atacar alguém que tem filhos com poder. E esse erro vai custar tudo o que vocês têm. Agente Fonseca, disse Beatriz sem desviar os olhos dos 3 policiais. Efetue a prisão. Eu quero eles na carceragem da corregedoria em celas separadas, sem advogado, até que eu autorize pessoalmente, sem telefone, sem privilégios. Quero que sintam exatamente o que meu pai sentiu. À medida que as algemas clicavam nos pulsos dos 3 homens, a realidade finalmente penetrou até mesmo a testa grossa de Macedo. Ele não era mais o predador. Era a presa. E os caçadores eram implacáveis. Doutora, por favor, ele tentou, a voz saindo fina e desesperada. Eu tenho família. Eu posso perder tudo. Beatriz se inclinou, o rosto perto do dele. Meu pai também tem família, sussurrou ela. Nós. E ele quase nos perdeu hoje por causa da sua crueldade. Então sim, você vai perder tudo. Seu emprego, sua pensão, sua liberdade. E vai aprender, tarde demais, que ações têm consequências. Os 3 foram levados algemados para fora da delegacia. Do lado de fora, uma multidão de jornalistas e câmeras de TV haviam se reunido. O flash das câmeras explodiu quando Macedo, Juliano e Fábio foram colocados nas viaturas da corregedoria. Suas caras de terror estavam agora registradas para a eternidade. Um contraste gritante com a arrogância que exibiam horas antes. Dentro da cela, os paramédicos terminaram o exame de seus santos. Doutora Beatriz,
Chamou um deles, um homem de meia idade com expressão séria. A pressão dele está muito alta, 190 por 110. A glicemia está em 280. Ele precisa ir para o hospital imediatamente. Há risco real de AVC ou coma diabético, se não estabilizarmos agora. Beatriz sentiu o mundo girar por um segundo. Rafael segurou o braço dela, tanto para dar apoio quanto para receber. Preparem a ambulância, ordenou Rafael com voz rouca. Hospital Sírio-Libanês, suíte privativa, a melhor equipe. E eu vou junto. Não, disse uma voz fraca, mas firme. Era seu Santos. Vocês dois vão ficar e fazer o que precisam fazer. Terminar o trabalho. Eu vou ficar bem. Sempre fiquei. Mas Beatriz balançou a cabeça, lágrimas finalmente escorrendo livremente por seu rosto. Papai, o senhor quase morreu hoje, por nossa causa. Porque esses monstros decidiram descontar suas frustrações no senhor. Não foi por causa de vocês, minha filha, disse seu Santos com aquela sabedoria simples que só a vida ensina. Foi por causa deles, por causa da maldade que escolheram carregar. Vocês não têm culpa disso. Mas têm a responsabilidade de garantir que não aconteça com mais ninguém. Então vão, lutem. E eu vou ficar bem sabendo que meus filhos estão fazendo o que é certo. Os dois irmãos ajudaram o pai a se levantar. Juntos, os três saíram daquela cela maldita. Seu Santos na maca, cercado pelos paramédicos. Beatriz e Rafael de cada lado, segurando as mãos dele. E enquanto saíam da delegacia, enquanto as câmeras registravam a cena, enquanto o país assistia, uma mensagem estava sendo enviada. Justiça havia chegado. E ela não teria piedade. O quarto privativo no 10º andar do Hospital Sírio-Libanês era um mundo diferente da cela imunda onde seu Santos havia passado as piores horas de sua vida. Janelas amplas deixavam entrar a luz suave da tarde. O ar era limpo, perfumado sutilmente com lavanda. Máquinas modernas monitoravam cada batimento cardíaco, cada respiro, cada sinal vital com precisão científica. Seu Santos dormia profundamente, sedado pelos médicos para permitir que seu corpo se recuperasse do trauma. Os níveis de pressão e glicose estavam finalmente estabilizados depois de horas de tratamento intensivo. Ao lado da cama, Beatriz mantinha vigília, segurando a mão calejada do pai. Rafael estava sentado na poltrona próxima, o laptop aberto, trabalhando mesmo ali. Bia! Chamou Rafael sem erguer os olhos da tela. Você precisa ver isso. Beatriz se aproximou, cuidadosa para não soltar a mão do pai. Rafael girou o laptop para ela. Na tela, planilhas e documentos digitalizados enchiam múltiplas janelas. São os registros dos celulares que aprendemos dos 3 policiais, explicou ele. E o que encontramos é absolutamente devastador. Beatriz leu em silêncio, os olhos se arregalando progressivamente. Mensagens de WhatsApp mostrando Macedo e sua dupla coordenando extorsões. Fotos de vítimas humilhadas, enviadas para grupos privados, com legendas racistas e depreciadoras. Áudios de conversas onde eles riam de pessoas que haviam prendido ilegalmente. Transferências bancárias de valores pequenos, mas frequentes. O dinheiro do cafezinho que dezenas de trabalhadores pagavam para evitar multas inexistentes. Meu Deus! Sussurrou Beatriz. Quantas vítimas! Rafael clicou em outra aba. Nossa equipe forense já identificou pelo menos 53 casos documentados só nos últimos 2 anos. E isso é apenas o que está nos celulares deles. Quantos mais não foram documentados? Quantas pessoas sofreram e nunca denunciaram por medo ou por saber que não seriam ouvidas?
Beatriz sentiu a raiva que havia diminuído durante as horas cuidando do pai voltar com força renovada. Mas agora não era apenas raiva emocional. Era raiva processual, sistêmica, a fúria de uma magistrada vendo a extensão da corrupção que apodrecera o sistema que ela jurou proteger. Rafael, disse ela com voz firme, isso vai muito além de 3 policiais ruins. Isso é sistêmico. Exatamente, concordou Rafael. E olha só isso aqui. Ele abriu outra pasta. São conversas de Macedo com um vereador, Carlos Bittencourt, do Partido Renovação Nacional. Aparentemente, Macedo fazia o trabalho sujo para ele. Intimidava adversários políticos, prendia manifestantes incômodos, extorquia pequenos comerciantes que não apoiavam a campanha do vereador. Beatriz leu as mensagens com crescente horror e fascinação. Em uma delas, o vereador escrevia explicitamente: aquele comerciante da Rua 15 está fazendo muito barulho contra nosso projeto. Dá um jeito nele. Te pago o dobro do normal. E Macedo respondia: deixa comigo, doutor. Amanhã ele vai estar quietinho. Tinha até emoji de risada. Podemos prender o Bittencourt com isso? Perguntou Beatriz. Rafael sorriu, mas não era um sorriso alegre. Era o sorriso de um predador que acabou de encontrar a presa. Já preparei o pedido de prisão preventiva. Vai estar na mesa do juiz criminal amanhã de manhã, 1ª, junto com pedidos para mais 12 pessoas conectadas ao esquema. Os dias seguintes foram um redemoinho de atividade. Enquanto seu Santos se recuperava lentamente no hospital, sua filha e seu filho mobilizaram o maior aparato de investigação que o Estado já havia visto. Batizaram a operação de Dignidade Negra, em homenagem direta ao pai e a todas as vítimas de racismo institucional. Na manhã de quarta-feira, 3 dias após a prisão de Macedo, mais de 200 agentes da Polícia Federal, da Corregedoria e do Ministério Público executaram simultaneamente 53 mandados de busca e apreensão. Alvos incluíam residências de policiais corruptos, escritórios de políticos envolvidos, empresas de fachada usadas para lavar dinheiro. A operação foi transmitida ao vivo pelas principais emissoras. Helicópteros filmavam agentes entrando em mansões. Câmeras capturavam políticos sendo levados algemados. O país assistia fascinado, enquanto um sistema de corrupção que operara na sombra por décadas era exposto sob a luz brutal da justiça. Rafael deu uma entrevista coletiva nos degraus do Ministério Público. Sua postura era de controlada determinação, mas seus olhos traíam a intensidade emocional por trás da fachada profissional. Esta operação começou por algo pessoal, disse ele para as câmeras. Meu pai foi vítima da mesma violência institucional que vitimou milhares de brasileiros. Mas o que descobrimos vai muito além de vingança familiar. Descobrimos um sistema de predação contra os mais vulneráveis. Ele segurou uma pasta grossa, levantando-a para que as câmeras focassem. Aqui temos evidências de mais de 200 casos de abuso policial, extorsão, prisões ilegais, agressões. E o que é mais grave, temos evidências de que autoridades políticas não apenas sabiam, mas lucravam com esse sistema. Hoje marca o início do fim dessa impunidade. No hospital, seu Santos assistia a tudo pela televisão do quarto. Ele havia acordado na terça-feira, fraco, mas lúcido. Quando Beatriz lhe contou sobre a extensão da investigação, sobre quantas vítimas haviam sido identificadas, ele chorou. Não de tristeza, mas de um misto complexo de orgulho nos filhos e dor pela humanidade. Tantas pessoas sofreram, disse ele com voz rouca. E eu tive sorte. Tive vocês para me proteger. Mas e os outros? E Dona Maria, que vende acarajé na esquina? E seu Pedro, que trabalha na construção? Quem protege eles? Beatriz segurou a mão dele firmemente. Agora temos sistemas sendo criados, papai.
canais de denúncia anônimos, ouvidoria independente, câmeras corporais obrigatórias. O Senhor não sofreu em vão. As prisões continuaram. No total, 15 policiais, 3 vereadores, 2 assessores parlamentares e um juiz de primeira instância foram presos. O juiz, descobriu-se, arquivava sistematicamente denúncias contra Macedo e outros em troca de favores políticos e propina. A reação pública foi explosiva. Manifestações tomaram as ruas pedindo reforma policial. O hashtag Dignidade Negra se espalhou internacionalmente. Celebridades, ativistas, cidadãos comuns compartilhavam histórias de abuso policial, muitas pela primeira vez encontrando coragem para falar. Mas nem tudo era vitória fácil. Forças poderosas estavam sendo ameaçadas. Parlamentares conectados aos presos começaram uma campanha de descrédito. Acusavam Beatriz e Rafael de usar a máquina pública para vingança pessoal. Questionavam a legalidade da operação. Alguns até tinham a audácia de jogar a carta do perseguição política. Uma noite, Beatriz recebeu uma ligação anônima. A voz do outro lado era distorcida eletronicamente, mas a mensagem era clara. Juíza Santos, você está mexendo com gente perigosa. Seu pai já sofreu uma vez. Seria uma pena se algo pior acontecesse com ele. Ou com seu irmão. Pense bem antes de continuar essa cruzada. Beatriz gravou a ligação e imediatamente a encaminhou para a Polícia Federal. Mas em vez de recuar, ela dobrou a aposta. No dia seguinte, solicitou proteção policial para o pai e para Rafael. E deu outra entrevista coletiva, dessa vez com um semblante ainda mais duro. Recebi ameaças ontem à noite, declarou ela sem rodeios. Tentaram me intimidar ameaçando minha família. Mas o que os covardes que fizeram essa ligação não entendem é que foi exatamente um ataque à minha família que iniciou tudo isso. Ameaçar-nos novamente só comprova que estamos no caminho certo. A limpeza não vai parar, vai acelerar. Rafael, ao lado dela, complementou. E para aqueles que acham que podem nos silenciar, meu pai criou 2 filhos com um princípio muito simples. Faça o que é certo, não o que é fácil. Ameaças não vão nos fazer escolher o caminho fácil. No quarto do hospital, seu Santos assistia aos filhos na TV com lágrimas nos olhos. Sua esposa Joana, que partirá 20 e tantos anos atrás, estaria tão orgulhosa. Eles haviam se tornado exatamente o que ela sonhara. Não apenas profissionais bem-sucedidos, mas seres humanos que usavam seu poder para proteger os fracos. Uma enfermeira jovem entrou para verificar seus sinais vitais. Ao ver a TV, ela comentou timidamente: Seu Santos, o senhor deve estar tão orgulhoso. Seus filhos estão mudando o país. Seu Santos sorriu. Aquele sorriso cansado, mas genuíno. Sempre estive orgulhoso deles, respondeu ele. Mas hoje, eles é que devem estar orgulhosos de si mesmos. Porque não estão fazendo isso por mim. Estão fazendo pelas milhares de pessoas que sofreram em silêncio. Enquanto a Operação Dignidade Negra desmontava o império de corrupção construído ao longo de décadas, uma mudança mais profunda começava a acontecer. A sociedade acordava para a realidade do abuso sistêmico. Conversas sobre racismo institucional, sobre violência policial, sobre a necessidade de reforma saíam das universidades e chegavam às mesas de jantar. E no centro de tudo, recuperando-se lentamente, mas Tedley num quarto de hospital, estava um homem de 70 anos que só queria vender frutas em paz. Seu Santos não pediu para ser símbolo, não pediu para ser mártir, mas às vezes a história escolhe pessoas comuns para iniciar mudanças extraordinárias. E quando ela escolhe, tudo o que resta fazer é ter coragem para seguir em frente.
6 meses depois daquele sábado fatídico no mercado municipal, o Tribunal de Justiça Estadual estava irreconhecivelmente cheio. Filas se formavam desde as 5 da manhã. Pessoas comuns que haviam acompanhado o caso pela mídia queriam presenciar a conclusão dessa saga. Jornalistas de todo o país e até correspondentes internacionais ocupavam a sessão de imprensa com câmeras e gravadores. O julgamento de Renato Macedo, Juliano Silva e Fábio Costa seria realizado pelo júri popular, como mandava a lei para crimes de lesão corporal qualificada. Mas as acusações iam muito além. O Ministério Público, sob comando direto de Rafael Santos, apresentara denúncia abrangente: tortura, abuso de autoridade, cárcere privado, lesão corporal contra idoso, extorsão, formação de quadrilha e racismo. Rafael, por questões óbvias de conflito de interesse, não poderia atuar como promotor no caso, mas escolhera pessoalmente quem o faria. Doutora Mariana Fonseca, promotora de 40 anos, com histórico impecável de condenações em casos de direitos humanos, seria a voz da acusação. Seu estilo era metódico, quase cirúrgico, dissecando mentiras com a precisão de um bisturi. Beatriz também se declarara impedida de julgar o caso, mas estava presente na plateia. Sentada ao lado do pai, que ainda caminhava com uma bengala, mas estava visivelmente recuperado, ela observava tudo com olhos que não piscavam. Seu Santos vestia seu melhor terno, o mesmo que usara na formatura de direito de Beatriz décadas atrás. Apesar dos meses que haviam passado, a marca do tapa ainda era levemente visível em sua bochecha, uma cicatriz permanente da violência que sofrera. Quando os 3 réus entraram na sala algemados, escoltados por agentes penitenciários, o contraste com suas personas anteriores era chocante. Macedo havia perdido pelo menos 15 quilos. O bigode, outrora bem cuidado, estava desgrenhado. Seus olhos, antes arrogantes, agora olhavam para o chão com a postura derrotada de quem já sabe o veredito. Juliano estava ainda pior. Desenvolvera um tique nervoso que fazia seu olho esquerdo se contrair a cada poucos segundos. Fábio, o Brutamontes, chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto procurava na plateia por sua ex-esposa e filha, que não haviam comparecido. O juiz-presidente, Dr. Henrique Alvarenga, um magistrado de 60 anos, conhecido por sua imparcialidade férrea, bateu o martelo. A sala ficou em silêncio absoluto. Damos início ao julgamento do processo número 3678/2024. Ministério Público versus Renato Macedo e outros. Doutora Mariana, a acusação pode apresentar suas alegações iniciais. Mariana levantou-se com movimentos fluidos e confiantes. Senhoras e senhores jurados, começou ela, sua voz clara enchendo a sala. Vocês foram chamados aqui para decidir sobre um caso que vai muito além de 3 policiais que cometeram crimes. Vocês estão aqui para decidir que tipo de sociedade queremos ser. Uma sociedade onde pessoas em posição de poder podem abusar dos vulneráveis sem consequências? Ou uma sociedade onde a lei protege todos igualmente? Ela caminhou em direção ao júri, estabelecendo contato visual com cada um dos 7 jurados. No dia 13 de julho, um homem de 70 anos saiu de casa para trabalhar, como fazia há 40 anos. Seu Joaquim Santos vendia frutas no mercado municipal. Um trabalhador honesto, um pai dedicado, um cidadão exemplar. Ele não poderia imaginar que aquele dia mudaria sua vida e, por extensão, mudaria nosso país. Mariana então procedeu a reconstituir meticulosamente os eventos. Usou o vídeo viral que foi exibido em uma tela grande para o júri. Alguns jurados desviaram os olhos quando a cena do tapa foi mostrada. Uma senhora na primeira fila do júri limpou lágrimas discretamente. Chamou testemunhas.
Dona Lourdes, a cliente fiel, depôs sobre a prisão injusta. Falou tremendo, mas firme, sobre como os documentos de seus santos eram todos legais, sobre como a acusação era fabricada. Marcelo, o estudante de jornalismo que filmara tudo, explicou em detalhes o que vira. Descreveu a arrogância dos policiais, a humilhação deliberada, a crueldade gratuita. Sob interrogatório da defesa, que tentou insinuar que o vídeo fora editado ou tirado de contexto, Marcelo manteve-se firme. Eu filmei a verdade. Aqueles homens abusaram de um idoso indefeso e riram sobre isso. Mas o testemunho mais impactante veio de outras vítimas de Macedo e sua gangue. A Operação Dignidade Negra havia identificado dezenas delas, e Mariana chamou 5 para depor. Uma mulher de 50 anos, vendedora de roupas, descreveu entre soluços como Macedo a extorquira por 6 meses seguidos, ameaçando fechar sua barraca se não pagasse R$ 200 mensais. Um homem jovem, negro, estudante de engenharia, contou como foi preso sem motivo enquanto esperava ônibus. Passou 12 horas numa cela antes de ser solto sem acusação formal, mas não antes de ser humilhado e chamado de marginal pelos mesmos 3 réus. Um idoso cadeirante relatou como Juliano o empurrou da cadeira durante uma abordagem, deixando-o caído no chão enquanto ria. Cada testemunho era uma martelada na defesa dos réus. Os 3 advogados de defesa, apesar de bem pagos por familiares desesperados, tinham pouco com que trabalhar. Tentaram argumentar cumprimento do dever, alegaram que as abordagens eram legais, que a força usada era proporcional. Mas as evidências eram esmagadoras. Então chegou o momento que todos esperavam. Mariana chamou seu Joaquim Santos à tribuna. O silêncio na sala era absoluto quando o idoso, apoiado em sua bengala, caminhou lentamente até a cadeira de testemunha. Beatriz e Rafael, sentados na plateia, trocaram olhares preocupados. Haviam tentado convencer o pai a não testemunhar, argumentando que o trauma seria grande demais. Mas seu Santos insistira. Depois de prestar juramento, seu Santos sentou-se. Mariana se aproximou com gentileza. Seu Santos, o senhor pode nos contar com suas próprias palavras o que aconteceu no dia 13 de julho? Seu Santos respirou fundo. Quando começou a falar, sua voz era baixa, mas firme, carregada com a dignidade que nenhuma violência pudera tirar. Eu estava trabalhando, como faço há 40 anos. Sempre paguei meus impostos. Sempre tratei todos com respeito. Quando aqueles 3 homens chegaram, eu não entendi o que estava acontecendo. Pensei que talvez tivesse esquecido de renovar algum documento. Fiquei preocupado, mas não assustado. Afinal, eram policiais. Eu confiei que fariam seu trabalho corretamente. Ele fez uma pausa, os olhos ficando distantes por um momento, revivendo aquele dia. Mas eles não queriam verificar documentos. Queriam humilhar. Jogaram meus papéis no chão como se fossem lixo. Falaram de mim como se eu fosse menos que humano. E então, na delegacia, quando tentei educadamente pedir meus direitos, fui agredido. A voz dele quebrou levemente, mas ele continuou. Tenho 70 anos. Nessa vida, enfrentei muita coisa. Criei 2 filhos sozinho depois que minha esposa morreu. Passei fome para que eles pudessem estudar. Trabalhei até minhas mãos sangrarem. Mas nunca, em toda minha vida, senti tanta impotência quanto senti naquele momento. Porque não importava que eu fosse inocente. Não importava que eu tivesse direitos. Para aqueles homens, eu era nada. Mariana deixou o silêncio pesar por um momento. Seu Santos, o senhor quer vingança contra os réus? Seu Santos ergueu os olhos e olhou diretamente para Macedo, Juliano e Fábio. Os 3 finalmente ergueram suas cabeças, forçados a encontrar o olhar da vítima. Não,
respondeu seu Santos claramente. Vingança não muda nada. Não devolve minha dignidade. Não apaga o que aconteceu. Mas justiça? Justiça é diferente. Justiça diz a todos que aquilo foi errado. Justiça protege a próxima pessoa. Então não é vingança que quero. É justiça para que isso não aconteça com mais ninguém. Na plateia, Beatriz cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Rafael limpou os próprios olhos discretamente. Ao redor da sala não havia um olho seco. Até alguns membros do júri choravam abertamente. Após 2 dias de julgamento, chegou a hora das alegações finais. A defesa fez seu melhor, pintando os réus como homens de família, policiais que cometeram erros sob pressão. Mas Mariana destruiu cada argumento metodicamente. Homens de família não torturam idosos. Policiais sob pressão não riem enquanto humilham vítimas. Erros não são documentados em dezenas de casos ao longo de anos. O júri se retirou para deliberar. 2 horas depois, voltaram. O capataz do júri, um professor universitário de 50 anos, levantou-se para ler o veredito. Sua voz tremia levemente com a emoção do momento. Quanto ao réu Renato Macedo, o júri o considera culpado de todas as acusações. A sala explodiu em aplausos. O juiz Henrique bateu o martelo pedindo ordem, mas ele próprio parecia aliviado com o veredito. Quanto aos réus Juliano Silva e Fábio Costa, culpados de todas as acusações. Mais aplausos. Macedo deixou a cabeça cair sobre a mesa. Juliano começou a chorar descontroladamente. Fábio simplesmente olhava para o nada, a realidade finalmente penetrando. O juiz Henrique bateu o martelo uma última vez. A sentença será lida em 15 dias. Até lá, os réus permanecerão presos. Esta sessão está encerrada. E quando a sessão foi encerrada, quando seu Santos se levantou e foi abraçado por seus 2 filhos no meio do tribunal, quando câmeras registraram aquele momento de justiça finalmente sendo feita, todo o Brasil assistia e celebrava. E antes de fecharmos essa história incrível de justiça e transformação, se você se emocionou com a jornada da família Santos, deixe seu like para que mais pessoas conheçam essa história. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. E não esqueça de comentar o que você mudaria no sistema de segurança pública do Brasil. 1 ano exato após aquele sábado fatídico, o mercado municipal preparava uma celebração especial. Banners coloridos decoravam as barracas. Música ao vivo tocava no pátio central. Dezenas de feirantes e clientes regulares se reuniam para algo que havia se tornado uma tradição. O Dia da Dignidade, como ficou conhecido, marcava não apenas a recuperação de seu Santos, mas as mudanças profundas que sua história havia provocado. Seu Santos, agora com 71 anos e visivelmente mais saudável do que no ano anterior, estava em sua barraca como sempre. Mas ela não era mais a mesma modesta banca de frutas. A prefeitura, em parceria com a Associação dos Feirantes, havia reformado completamente o espaço. Novo toldo, balcão refrigerado, sistema de pesagem digital. E uma placa metálica brilhante. Joaquim Santos, guerreiro da dignidade. Ele protestou quando colocaram a placa. Dizia que não queria destaque, que era apenas um trabalhador. Mas os outros feirantes insistiram. Dona Lourdes resumiu o sentimento de todos. Seu Santos, o senhor não é apenas um trabalhador. É símbolo. É prova de que nenhum de nós deveria aceitar injustiça calado. As mudanças iam muito além de uma barraca reformada. A Operação Dignidade Negra, que começara como resposta à agressão contra seu Santos, transformara-se em reforma sistêmica.
Todas as viaturas policiais do estado agora tinham câmeras corporais obrigatórias, ativadas automaticamente em cada abordagem. Um sistema de monitoramento independente revisava aleatoriamente as filmagens. Um canal de denúncias anônimas, administrado por organização não governamental independente, com poderes de investigação, recebia e processava reclamações contra abusos policiais. Nos primeiros 6 meses, mais de 1.000 denúncias foram feitas. 87 policiais foram afastados. 42 foram criminalmente processados. O programa de treinamento da polícia fora completamente reformulado. Novas recrutas agora passavam 300 horas em treinamento sobre direitos humanos, viés racial, técnicas de desescalação de conflitos. A ênfase não era mais apenas em usar força, mas em evitar precisar usá-la. Beatriz, reconhecendo que não poderia permanecer isenta em casos relacionados à operação, aceitara uma nomeação para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Mas continuava sendo voz ativa em reforma judicial. Escrevera um livro que se tornara best-seller, Justiça para Todos. Como um caso pessoal revelou injustiça sistêmica. Os lucros eram doados integralmente para organizações de defesa de direitos humanos. Rafael permanecera como procurador-geral, mas criara dentro do Ministério Público uma divisão especial dedicada exclusivamente a casos de abuso de autoridade. A Divisão Santos, como era informalmente chamada, investigara nos últimos 12 meses 342 casos. As condenações estavam em taxa recorde de 78%. Quanto aos 3 que iniciaram tudo, Macedo recebera sentença de 18 anos em regime fechado. Juliano, 15 anos. Fábio, 14 anos. Além da prisão, perderam absolutamente tudo. Pensões cassadas, bens confiscados para reparação às vítimas, registro criminal permanente. Eram agora apenas números no sistema prisional que um dia controlaram com impunidade. O vereador Bittencourt, junto com mais 7 políticos envolvidos no esquema, fora cassado e preso. Seu julgamento ainda estava em andamento, mas as evidências eram tão esmagadoras que mesmo seus advogados caros não conseguiam encontrar brechas. Na celebração do mercado municipal, um pequeno palco fora montado. O prefeito estava lá, aproveitando a oportunidade de foto. O secretário de Segurança, agora novo e reformista, também comparecera. Mas os verdadeiros homenageados eram seus santos e sua família. Quando chegou a hora dos discursos, foi oferecido o microfone primeiro ao prefeito, como o protocolo mandava. Mas ele, lendo a sala inteligentemente, passou o microfone direto para seus santos. A multidão aplaudiu. Seu Santos aceitou o microfone com relutância, nunca confortável sendo centro de atenções. Quando os aplausos diminuíram, ele falou. Sua voz, amplificada pelo sistema de som, ainda carregava aquela gentileza característica. Meus amigos, nunca imaginei estar aqui hoje. 1 ano atrás, passei pelo pior dia da minha vida, mas daquele dia terrível nasceu algo bonito. Não por causa de mim, mas por causa de todos vocês que se recusaram a aceitar injustiça. Ele fez uma pausa, olhando para a multidão que incluía dezenas das vítimas de Macedo que haviam encontrado coragem para denunciar. Mudança real não vem de uma pessoa, vem de comunidade. Vem de cada pessoa decidindo que basta, que não vamos mais abaixar a cabeça. Que vamos exigir ser tratados com dignidade não porque é favor, mas porque é direito. Beatriz e Rafael, de pé ao lado do pai, trocaram olhares emocionados. Seu Santos continuou. Eu queria agradecer a meus filhos, mas eles vão ficar com vergonha se eu fizer isso publicamente.
Então vou só dizer que tenho orgulho de ter criado duas pessoas que usam poder para proteger, não para oprimir. E quero agradecer a todos vocês por provarem que juntos somos mais fortes que qualquer sistema quebrado. Os aplausos foram ensurdecedores. Mas o discurso mais impactante não veio de seus santos ou de suas filhos. Veio de uma mulher na plateia. Dona Conceição, senhora de 65 anos, vendedora de temperos, pediu o microfone timidamente. Quando lhe foi dado, ela começou a falar com voz embargada. Eu quero contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Há 5 anos, eu fui abordada pelo mesmo Macedo. Ele me acusou de vender produtos sem nota e me levou para a delegacia. Lá, ele me extorquiu. Disse que se eu não pagasse R$ 500, ia me prender e eu perderia minha barraca. Eu paguei. E paguei todo mês durante 2 anos, até ele finalmente me deixar em paz. Lágrimas escorriam por seu rosto. Eu nunca denunciei, porque tinha medo. Porque achava que ninguém ia acreditar em mim contra um policial. Mas quando viu seu Santos ter coragem de ir até o fim, quando vi os filhos dele lutando não só por ele, mas por todos nós, eu finalmente encontrei coragem. Denunciei. E hoje, pela primeira vez em anos, eu durmo em paz, sabendo que Macedo está preso e não pode machucar mais ninguém. Ela entregou o microfone de volta e foi imediatamente abraçada por várias mulheres ao redor, todas chorando juntas. Era esse o verdadeiro legado da história de seu Santos. Não apenas 3 policiais presos ou reformas políticas implementadas. Era a mudança na mentalidade coletiva. Era pessoas comuns percebendo que tinham poder quando se uniam. Mais tarde, quando a celebração oficial terminou e apenas família e amigos próximos permaneceram, Beatriz, Rafael e seu Santos sentaram-se numa mesa de plástico no canto do mercado, já esvaziado. Dividiam uma refeição simples, bobó de camarão, o prato favorito de Beatriz, que seu Santos finalmente conseguira fazer naquele dia há 1 ano atrás. Valeu a pena? Perguntou seu Santos de repente. Todo sofrimento, todo trauma. Valeu a pena pelo que veio depois? Beatriz e Rafael responderam juntos, sem hesitação. Sim. Seu Santos sorriu. Eu acho que sua mãe estaria orgulhosa. Não do que aconteceu comigo, mas do que vocês fizeram com isso. Rafael levantou seu copo de refrigerante. Um brinde! Ao homem mais forte que conhecemos. Ao homem que nos ensinou que dignidade não é algo que podem tirar de você. É algo que você carrega por dentro. Beatriz ergueu seu copo também. E ao homem que nos ensinou que fazer o que é certo é sempre melhor que fazer o que é fácil. Eles brindaram. 3 gerações de força, de luta, de recusa em aceitar injustiça. E enquanto o sol se punha sobre o mercado municipal, lançando longas sombras douradas, a velha barraca de frutas, agora moderna, mas ainda mantendo a alma de 40 anos de trabalho honesto, permanecia como monumento. Não a um homem, mas a uma ideia. A ideia de que cada vida tem valor, de que cada pessoa merece dignidade, de que sistemas podem ser mudados quando pessoas corajosas decidem não mais aceitar injustiça. Essa era a verdadeira vitória. Não estava nos tribunais ou nas reformas políticas, por mais importantes que fossem. Estava nos corações e mentes de milhares de pessoas que olharam para a história de seus santos e decidiram que também mereciam respeito. E talvez, apenas talvez, essa fosse a maior lição de todas. Que mudança real não vem de cima, vem de baixo. Vem de vendedores de frutas e seus filhos determinados. Vem de estudantes com celulares gravando injustiças.
vem de comunidades se recusando a permanecer silenciosas. A história de Joaquim Santos, o vendedor de frutas de 70 anos, que enfrentou o sistema e venceu, seria contada por gerações. Não como conto de fadas, mas como prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando a injustiça parece invencível, a combinação de coragem pessoal e ação coletiva pode iluminar o caminho para a mudança. Seu Santos voltaria à sua barraca amanhã, como sempre fez. Venderia suas frutas, conversaria com clientes, viveria sua vida simples e digna. Mas agora, cada pessoa que passasse por ali saberia. Saberia que aquele homem gentil de sorriso fácil era mais que um feirante. Era símbolo de resistência. Era prova viva de que nunca devemos aceitar ser tratados como menos que humanos. E talvez essa seja a mensagem final desta história. Que cada um de nós, não importa quão comum ou simples seja a nossa vida, tem o poder de iniciar mudança. Às vezes, tudo o que precisa é ter coragem de dizer não. Coragem de exigir dignidade. Coragem de acreditar que merecemos melhor. Porque, no final das contas, justiça não é sobre punir os culpados, embora isso seja necessário. Justiça é sobre garantir que todo ser humano, do presidente ao vendedor de frutas, seja tratado com o respeito básico que todos merecem simplesmente por existir. Esta é a história de Seu Santos, mas também a nossa história. A história de todos que já foram menosprezados, humilhados, tratados como menos. E a promessa de que juntos podemos construir um mundo melhor. Se essa história tocou seu coração, se você acredita que todos merecem dignidade e justiça, compartilhe com seus amigos. Deixe seu like, inscreva-se no canal e, mais importante, na sua vida, seja a mudança que quer ver. Seja como Seu Santos, firme em sua dignidade. Seja como Beatriz e Rafael. Use seu poder para proteger, não oprimir. Seja como Dona Conceição. Encontre coragem para denunciar injustiça. Porque cada história de coragem inspira outra. E juntos, história por história, pessoa por pessoa, podemos transformar nosso país em lugar onde todos, sem exceção, sejam tratados com a dignidade que merecem. Obrigado por estar conosco nessa jornada. Até a próxima história.